Comunicar Cristo hoje, ser missionários na rede. Esse é o tema do Dia Missionário Salesiano de 2022. Eu não sei se vocês sabem, mas anualmente os Salesianos de Dom Bosco, a nossa congregação, propõem um tema para ser vivido na missão salesiana em todo o mundo. Portanto, nosso podcast Vamos Juntos, como partimos da espiritualidade juvenil salesiana, não poderíamos deixar de mencionar e de aprofundar um pouco sobre esse tema a partir do que nos propõe a congregação para a missão. Então, se você faz parte de alguma paróquia ou missão salesiana, esse podcast é todinho para vocês. Se vocês não fazem parte de alguma missão salesiana, alguma paróquia, vão ficar sabendo sobre esse tema maravilhoso e, quem sabe, vão poder aplicar também aí na sua vida missionária durante este ano de 2022 ainda. Ou então em outros projetos. Em todo caso, vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho sobre esse tema maravilhoso do Dia Missionário Salesiano 2022. Comunicar Cristo hoje, missionários na rede. Então partiu? Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Esse episódio, como vocês já viram no título, nós vamos falar sobre o Dia Missionário Salesiano 2022. Na semana passada, também o tema foi sobre missão. Vocês perceberam? Nós falamos sobre a Igreja é Missão, que é o tema do mês missionário de 2022. Todo outubro, a gente sabe, aqui no Brasil, a Igreja focaliza um pouco mais os seus temas na missão, no tema missionário proposto pelo Papa para a Igreja toda viver. No entanto, nós, salesianos, também promovemos a perspectiva missionária, claro que a partir também de uma temática específica. E aí, nesse ano de 2022, estamos falando sobre esse tema importante de anunciar Cristo hoje e ser missionários aonde? Na rede. Ser missionários na internet. Essa perspectiva aí de missão na internet não é de hoje, não foi feita, não foi criada hoje, mas ela está de vento em popa na nossa congregação, na missão salesiana. E aí, este ano, os salesianos de Dom Bosco decidiram propor essa temática missionária para a gente poder viver e aprofundar o nosso trabalho a partir dessa perspectiva da internet. Então, para você que é de paróquia salesiana, essa temática é um prato cheio, né? Vocês já, com certeza já ouviram falar sobre esse tema desse ano, mas a gente vai aprofundar ele aqui. Além do mais, se você não é de missão salesiana, não é de paróquia salesiana, não se preocupe, esse tema também pode ser super importante para você, na sua vivência, na sua comunidade, talvez, quem sabe, o início de um grande projeto missionário pela internet. Então, vamos aprofundar sobre esse tema para a gente entender melhor. Primeiro, vamos entender melhor o que é esse Dia Missionário Salesiano. Segundo o material que foi proposto para a gente do Dia Missionário Salesiano 2022, o texto vai dizendo assim: em 1988, ou seja, o Padre Neto já tinha 1 aninho de idade, estava, na verdade, os primeiros meses, que eu nasci em dezembro de 87, em 88, centenário de morte de Dom Bosco, foi lançado o Dia Missionário Salesiano, ou DMS. Nele se propõe um tema missionário para toda a congregação, para fortalecer a cultura missionária. Os primeiros destinatários são, em primeiro lugar, a comunidade salesiana e a comunidade educativo-pastoral. A seguir também os jovens e todos os membros da família salesiana. Cada inspetoria escolhe uma data ou período que seja mais adequado ao seu ritmo e calendário para poder viver com plenitude esse momento forte de animação missionária. O DMS não é necessariamente um dia, mesmo que o nome seja Dia Missionário. É importante propor um itinerário educativo-pastoral de algumas semanas, sendo o Dia Missionário Salesiano o ponto culminante para uma expressão do espírito missionário de toda a comunidade educativa-pastoral. O tema do Dia Missionário 2022, Comunicar Cristo hoje, missionários na rede, reúne a animação missionária e a comunicação social dos salesianos de Dom Bosco. É um ponto atual, um ponto cheio de desafios para os educadores salesianos, partindo das 3 principais reflexões: comunicar,
comunicar Cristo e comunicar hoje são várias as contribuições que podem ajudar a desenvolver este tema. Inclusive, no subsídio a gente vai encontrar uma Lexio Divina, alguns insights, algumas experiências e por aí vai. O subsídio que a gente tem em mãos e que você inclusive pode baixar aí na internet pretende ser um instrumento útil para refletir sobre como evangelizar no mundo de hoje, particularmente através dos meios de comunicação social. E não se preocupem, na descrição desse podcast você vai encontrar o link para você poder baixar esse material maravilhoso e poder desenvolver, talvez, aí na sua realidade paroquial, na sua realidade escolar, na sua realidade missionária, social, onde você estiver, tá bom? Não se aperreie, não. Pois é, depois de baixar esse material, você vai poder aprofundar ainda mais aquilo que a gente está dizendo aqui nesse nosso podcast de hoje, tá bom? Bom, vou começar aprofundando o tema, logicamente, com o textinho do nosso querido Reitor Mor, o padre Ángel Artime, o sucessor de Dom Bosco, nosso superior. O que é que ele fala pra gente? No início desse texto, desse material sobre a missão, sobre o Dia Missionário Salesiano 2022, nosso querido Reitor Mor nos traz uma pequena saudação e um ânimo para a gente viver bem esse tema, só que ele traz para a gente 3 posturas que são assim profundamente imprescindíveis para a gente poder viver bem a missão. A primeira dela é a autenticidade, depois a escuta e, por fim, a positividade. Então, como é que ele vai tratar essas questões? Para falar sobre a autenticidade, ele diz para a gente, para comunicar bem Cristo hoje, é preciso a gente ser verdadeiro e autêntico. Não se deixar arrastar pela tentação de causar somente boa impressão, de parecer melhor, mais atraente, mais elogiado. A gente tem que procurar, antes de tudo, ser do que fazer e causar boa impressão. Somente desse jeito, sendo autênticos, a gente vai poder ser verdadeiro e crível comunicador e missionário. Segundo tema que ele traz para a gente, segunda postura que ele traz para nós enquanto missionários é a escuta. Atualmente, as palavras, segundo o nosso querido Reitor Mor, perderam o seu peso. O que mais conta então são imagens, símbolos, histórias, pessoas concretas. Com o vírus presente em nossas vidas desde 2019, muitas coisas se tornaram impossíveis de serem realizadas. Porém, temos uma nova oportunidade para comunicar, tanto com os outros como com Deus. É um tempo favorável para a gente aprofundar a nossa vida interior, a nossa vida com Deus, para escutá-lo atentamente e para escutar também aos jovens, às outras pessoas da nossa comunidade. A presença dos jovens e das suas atividades nas redes sociais, com a vontade ilimitada de conseguir o maior número possível de like, com frequência, são um grito para serem escutados, para serem levados a sério. Olha aí, mais um ponto profundo com relação à escuta. Terceiro ponto, a positividade. Se queremos comunicar Cristo como discípulos missionários, devemos comunicar o Evangelho. E o que é o Evangelho, senão a boa notícia? Devemos procurar ver as coisas boas, também nas situações difíceis e apesar da fragilidade do mundo de hoje. Como Cristo, que também nos pecadores pôde ver as potencialidades mais profundas do bem. Como Dom Bosco, que olhava sempre para o lado positivo de qualquer jovem que fosse. Não ter medo de ser criativos, de entrar no campo da mídia, das redes sociais, de perceber esse espaço como um grande dom de Deus e não como uma ameaça ou perigo. Nosso querido Reitor Mor nos fala que tem certeza de que Dom Bosco não faria outra coisa hoje, mas sempre com uma formação adequada, com a prudência e o coração de um educador. Seria um dos seguidores e apoiadores mais ativos para estar próximo dos jovens, para partilhar esse espaço digital com eles e, de modo especial, para educá-los com bons exemplos, para aproximá-los de Cristo. Termina então a carta com esta frase: caminhemos juntos neste caminho belíssimo e cheio de aventuras. Nosso querido Reitor Mor, padre Ángel Fernandes Artime. Minha gente, olha como ele termina essa pequena mensagem que ele diz: caminhemos juntos
neste caminho belíssimo e cheio de aventuras. Gente, tudo a ver com o nosso podcast aqui, né? Vamos juntos, caminhando juntos, minha gente. Eu estou muito feliz, desde aqui, a nossa presença salesiana em Caetés, da gente, com a iniciativa do podcast Vamos Juntos, estarmos totalmente conectados com essa proposta missionária de 2022. Então, para a gente viver bem a missão, segundo nos pede o nosso querido Reitor Mó, essas três posturas, autenticidade, escuta e positividade, são fundamentais. E de fato, minha gente, a autenticidade vai levar a gente a ser verdadeiramente testemunho aos jovens. Olha só para o exemplo de todos os santos que você conhece. Nenhum deles viveu de maneira falsa a sua fé. Se a gente for pegar aqui um exemplo forte como o de Dom Bosco, nosso querido pai, fundador e inspirador na missão salesiana, a gente vai perceber, desde quando ele era criança, que ele olhava para os outros padres e dizia: eu vou ser diferente, eu vou ser um padre diferenciado. O que queria dizer isso? Ele percebia algumas questões que na maioria dos padres ele via de parecer superior aos outros, de estar num patamar superior aos outros, acima dos outros por ser padre, e aí manter uma distância. E Dom Bosco não percebia que a vida de padre devia ser assim. Impulsionava forte o seu coração o fogo do Espírito Santo, que pedia para ele se movimentar entre os jovens. E se ele tivesse obedecido somente ao externo e não tivesse vivido a sua autenticidade na sua vocação, não teria existido a missão salesiana. Então, assim, para a gente comunicar bem Cristo hoje, a gente precisa fazer isso com nossa vida, ser autênticos. Se a gente não é verdadeiro com a fé que a gente diz acreditar, a gente não vai ser verdadeiro com mais nada na nossa vida. Então, para ser bons missionários, qual que é a primeira postura? Nosso querido Reitor Mó já nos disse: autenticidade. Claro que você, jovem que está me escutando, não esqueça de que a sua formação, bem como a dos adultos também, ela é perene, ela é sempre, ela nunca vai se acabar. Então, nada de achar que com 15 anos você já sabe tudo da vida e você já é a pessoa mais autêntica que já sabe de tudo na face da Terra. Não é assim, tá bom? A gente vai crescendo sempre. É importante a gente se abrir para as novidades, mas sem deixar de existir enquanto pessoa particular, sem deixar de existir enquanto autenticidade. Eu não posso viver aquilo em que eu não estou sendo verdadeiro, sendo honesto comigo mesmo. Assim não dá. Assim não dá para ser um bom cristão, não dá para anunciar o evangelho. Porque Deus é verdade. E se a gente não acredita, se a gente não vive a verdade daquilo que a gente prega, então tá estranho, viu? Tá pesado. Se a gente não tende, né, para esse caminho da verdade, o negócio tá troncho. Olhe, segunda palavra é escuta. A gente precisa realmente ouvir bem o que está à nossa volta. Tanto, como disse o Reitor Mó, ouvir a Deus, como também ouvir o apelo das pessoas que estão perto de nós. Porque, na verdade, na questão missionária e profética, Deus fala com a gente a partir da nossa realidade, viu? Então a palavra está lá para nos orientar a ouvir o clamor do povo, porque é ali onde Deus suscita a ação missionária. É ali para onde Ele aponta a missão. Então, se você está aí na internet e vivendo a sua autenticidade, você também precisa entender que a partir da missão que a gente é, como cristão, proposto a viver, a gente autenticamente também precisa ouvir aquilo que o povo de Deus está pedindo. Aquilo que o povo de Deus tem sede, tem fome. A gente precisa também escutar o que é que Deus quer de nós. São Francisco de Assis, Dom Bosco, Madre Mazarello, tantas outras pessoas que viveram a sua vida dedicadas a Deus, só fizeram sua missão da maneira mais correta e concreta possível a partir da escuta. Foram honestos consigo mesmos, ou seja, foram autênticos e também escutaram a Deus. E aí, quando o nosso Reitor Mó fala que os jovens muitas vezes aparentam até um desespero pelo like, de fato, para serem levados a sério, para serem escutados. Então, é importante que, mais do que somente curtir o perfil de alguém ou o post de alguém que a gente queira evangelizar ou queira trazer a mensagem de Deus, é importante tentar entender o que significa aquilo. O nosso Reitor Mó fala que esses tantos de likes que os jovens querem é um grito para que sejam ouvidos. Então, vocês que fazem missão nas paróquias, escutem esses gritos dos jovens, né?
escutem. Por que eles querem ser ouvidos? Por que eles querem chamar tanta atenção? Para às vezes serem acolhidos também. Então já pode ser um caminho aí missionário, o da acolhida dos nossos jovens que estão em torno da nossa comunidade paroquial. Terceiro ponto, a positividade. Olha, esse tema é importante, viu? Como disse o reitor Mó, o que é o evangelho, se não a boa notícia? De fato, a tradução da palavra evangelho quer dizer boa notícia, boa novidade, né? A novidade positiva. Então, de fato, minha gente, para anunciar Cristo como discípulos, a gente precisa anunciar a sua novidade de vida, o seu evangelho. Aqui no podcast Vamos Juntos é o que a gente tem tentado fazer, né? A partir da autenticidade, da escuta dos jovens, a gente tentar trazer a mensagem de Cristo como algo que salve a vida e não que preencha ela de culpa ou de medo ou de acusações, nada disso. A nossa vida com Cristo, de fato, deve ser um caminho de salvação, em que a gente vai rever o caminho para a gente começar a pensar numa postura mais animada diante da vida, uma postura que me leve a entender que a minha vida é um presente de Deus e que eu tenho de fazer o melhor com ela, porque Deus me deu a possibilidade de fazer isso. Então, evangelizar, trazer para os outros essa positividade, essa boa notícia de salvação, deve ser a postura também da gente enquanto missionário. E aí fica esse recado, né? Para todo mundo que vai viver a missão esse ano, a proposta dos Salesianos de Dom Bosco, a partir do nosso querido reitor Mó, esse anúncio de Cristo hoje, a gente ser missionário nas redes, é a gente trazer a autenticidade da nossa fé, da nossa vivência, do nosso testemunho. É a gente saber ouvir aonde a missão deve ser orientada, para que lado, de que jeito a nossa missão deve ser orientada, mas sempre com o espírito de positividade. Lembrando que nós somos anunciadores da salvação de Cristo, que é uma notícia que alegra o coração e não entristece, pelo amor de Deus. Estamos fora do entristecimento nessa perspectiva. Assim não dá, não. Então, queridos e queridas, esse nosso podcast Vamos Juntos, ele surgiu então como uma iniciativa mesmo missionária e formativa para todo o povo de Deus. Então, assim, é importante, é fundamental a vivência desse podcast dentro dessa perspectiva missionária, enquanto algo que traga boa notícia, que traga novidade para os outros. E aqui no podcast Vamos Juntos é isso que a gente tem tentado fazer. Então, para a gente ir concretizando ainda mais a missão salesiana, não somente aqui em Caetés, mas também pelo mundo todo, a partir dessa nossa iniciativa do podcast, eu convido todos vocês a compartilharem com alguém que nunca ouviu o podcast Vamos Juntos ou que faz tempo que não escuta, a escutar, a saber qual o conteúdo desse podcast, qual o conteúdo a gente traz aqui, que perspectiva missionária a gente traz aqui. Porque quando a gente leva mensagens como essa nossa do podcast, que surgiu do coração dos jovens, e claro, é o Espírito Santo que brota ali, que paira sobre a vida dos jovens e anima os meninos nessa missão, a gente vai fazendo direitinho aquilo que Cristo pediu pra gente, né? Levar a boa notícia, levar a novidade da salvação. E o nosso podcast tem como objetivo a gente aprofundar este caminho de salvação. É por isso que estou muito feliz mesmo e orgulhoso da gente poder viver bem assim esse nosso podcast Vamos Juntos, enquanto uma missão verdadeira de levar a palavra de Deus, de levar os ensinamentos da igreja, aquilo que é próprio do Evangelho de Cristo para a vida das pessoas. Se você quiser baixar este material, como eu já falei, para aprofundar ainda mais esse tema, tem muita coisa interessante, juro por Deus, já li ele todinho e é muito bom, dinâmico e tudo mais. Basta você olhar aí na descrição, vai ter o link para você já baixar o PDF e conhecer tudo que você precisa para se preparar para fazer a missão boa de anunciar o Cristo hoje e ser um bom ou boa missionário, missionária nas redes. Não deixa de dar uma conferida nesse material. Já trouxe para você aqui a carta do reitor Mó, iniciozinho desse subsídio, mas tem muito mais para a gente poder aprofundar. Inclusive, a presença nossa nas redes. Eu sei que tem muita gente que tem sua rede social pessoal, também tem muita gente que tem sua rede social, que administra ou participa da rede social da sua paróquia, do seu grupo. Então, como a gente viver bem essa perspectiva missionária, tanto de maneira pessoal quanto lá no nosso perfil do grupo, no nosso perfil da nossa comunidade de fé.
Basta a gente olhar esse subsídio aí que vocês vão ter diversas orientações interessantíssimas para poder fazer bem esse trabalho. Enquanto vocês não olham, estão aqui ouvindo a gente, vamos rezar juntos então a oração do Dia Missionário 2022? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai Criador, desperta em nós o fogo do amor que arde e não consome. Faze que esse fogo seja para cada um chamamento universal a uma santidade possível de se viver em toda parte. Recorda-nos que todo lugar é a terra de missão e em cada ser humano existe já o teu amor. Faze de nós discípulos corajosos e encarnados neste tempo, capazes de anunciar-te também através dos meios de comunicação social, para que também esse meio possa tornar-se um lugar de encontro contigo. Envia o teu Espírito sobre nós, teus filhos, para que, como artífices da nova evangelização, possamos desenvolver o primeiro anúncio de Jesus aos jovens de hoje. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te agradecer demais a presença em mais esse podcast Vamos Juntos. Foi com muita alegria que eu trouxe esse tema missionário para vocês, para inspirar vocês. E não pensem que a gente vai parar por aí não, viu? Futuramente a gente vai trazer mais perspectivas missionárias e não se esqueça, olha, vai curtindo e compartilhando esse nosso podcast com quem você puder. Assim você já vai fazendo missão também, é uma forma, né, bonita de você preencher aí sua rede social de boas perspectivas para as pessoas. E manda mensagem também pra gente propondo tema, tá bom? Não deixa de propor seus temas, não. A gente tem aqui os nossos, mas a gente quer ouvir de vocês. Que temas vocês gostariam que a gente abordasse aqui no nosso podcast Vamos Juntos? Semana que vem a gente vai trazer uma coisa muito maravilhosa, nas outras semanas também. Eu não vou dizer agora que é para deixar vocês realmente curiosos, mas vem aí coisa boa e espero que vocês gostem bastante. Enquanto isso, como eu já falei, curtam, comentem, compartilhem esse nosso podcast Vamos Juntos e vamos tentar aprofundar ainda mais a nossa perspectiva missionária dentro dessas 3 posturas orientadas pelo nosso querido Reitor Mó. A autenticidade, a escuta e a positividade. Vale a pena a gente investir nisso para sermos bons missionários, bons evangelizadores. É isso que o mundo tem precisado muito ultimamente. Não basta só falar a Bíblia, só falar frases que a gente viu na Bíblia. É importante a gente viver e dar testemunho, a gente ser a ação da palavra como Jesus o foi e é no mundo e na igreja. Tá bom? Fiquem com Deus, nos encontramos nos nossos próximos episódios do podcast Vamos Juntos e eu me despeço de vocês aqui por hoje. Já rezamos, né? E peço que Deus continue abençoando o seu dia e sua missão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Nos encontramos pelas redes sociais. Espero que sim. Além do AJS Caetés _, que é o perfil nosso lá no Instagram, você pode me encontrar também de maneira pessoal, Antônio João Neto, basta você dar uma pesquisada lá no Facebook ou no Instagram. Mas enquanto isso, espero sua mensagem, espero seu contato, a gente vai conversando aí, desenvolvendo a missão. Beleza? Beleza. Então, minha gente, semana que vem a gente se encontra com muita alegria e fé, se Deus quiser, caminhando sempre como comunidade online ou presencial para o caminho que Deus nos orienta, o caminho de salvação e de evangelização. Então tá, a gente se vê no próximo episódio. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.